meditar na Palavra de Deus. Como vocês sabem, já é o terceiro domingo e é o último, em princípio, em que nós estamos a falar sobre este tema da reconstrução do templo em Esdras, no livro de Esdras. Eu, depois de fazer esta imagem, eu costumo pôr sempre o texto bíblico. Os nossos irmãos chineses, sem o texto bíblico, não vão lá. Esdras, o livro de Esdras, Carlos. Esdras, ok? E então tem mais dificuldade. Ele esteve na sexta-feira, um deles esteve na sexta-feira connosco. É a segunda sexta-feira que está, tem uma tradução português e inglês, português e chinês, versículo a versículo. Ele apanhou umas por outras e vai se identificar. Vocês já viram que há pessoas que têm tanta fome da Palavra de Deus que, mesmo não conhecendo a língua, vêm ao culto ao domingo e vêm à sexta-feira, e há outros que conhecem perfeitamente a língua e acham que não precisam. Isto é um caso para pensar. Esdras, capítulo 1, abra lá, é um livro do Antigo Testamento, um livro histórico. E vamos ler novamente os primeiros 3 versículos para enquadrar o que estamos a falar. Esdras, capítulo 1, versículo 1 até ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus, seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Quem lê este texto parece que estamos a ouvir um crente a falar, não é? Mas se Ciro não era um crente no Deus de Israel, pelo menos ele tinha muito respeito e muita consideração. O povo de Judá, Jerusalém e toda a província de Judá tinha ido para a Babilónia. O reino de Judá tinha sido conquistado pelos babilónios e no tempo do rei Nabucodonosor, e foram levados para o exílio lá para as margens do rio Eufrates. E a verdade é que, passados uns anos, aquele império, o Império Babilónico, foi substituído pelo Império Persa. Levantou-se outro homem, porque os impérios deste mundo nunca são para sempre. A história mostra que depois de um império vem outro, e tudo isto é uma sucessão. Nada destas coisas é para sempre. Apenas o reino que Jesus veio estabelecer é um reino eterno que não terá fim, como dizia o profeta Isaías. Amém? Mas os reinos temporais, os reinos dos homens, nenhum dura para sempre. O Hitler queria estabelecer um reinado de 1000 anos. Durou meia dúzia de anos, não é? E acabou mal. E alguns impérios duraram muito tempo, o Império Grego, o Império Romano, outros impérios. Depois, nos tempos mais recentes, houve outro tipo de impérios, mas de qualquer forma eles estão a passar constantemente à história. E no tempo presente que estamos a viver, estamos a ver outra vez outra mudança de um império que vai dar lugar a outro império, certamente, que lhe vai suceder. E eu não sei até que ponto é que Deus não estaria neste assunto, ou seja, na queda de Nabucodonosor e na ascensão de Ciro, que estabeleceu um novo império e que agora, logo no primeiro ano do seu reinado, ele olhou para o povo judeu e disse: não, o vosso Deus falou comigo e disse-me que a sua casa precisa ser reconstruída em Jerusalém. Portanto, vocês, quem é que quer ir para Jerusalém? Eu dou dinheiro, dou materiais, mando uma guarda para vos guardar no caminho, eu dou dinheiro, dou tudo aquilo que vocês precisarem para estabelecer lá um reinado, reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor em Jerusalém. E assim aconteceu, certamente com muita surpresa dos judeus que estavam no exílio,
muitas vezes desanimados. O Salmo 137 conta como eles penduravam as harpas nos salgueiros junto aos rios da Babilónia e eles pediam para eles cantarem canções da sua terra, de Jerusalém. Eles não tinham coragem para cantar, nem queriam cantar, porque estavam de luto, estavam longe da sua terra. A cidade tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído. Mas o que nos interessa aqui é o aspecto espiritual. E eles foram enviados ou desafiados para ir voltar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. E nós, nos 2 últimos domingos, falámos sobre alguns aspectos que têm aplicação na vida espiritual daquilo que aconteceu. A primeira coisa a ser reconstruída foi o altar. Antes das paredes do templo foi o altar, porque era o centro da adoração, de acordo com a lei de Moisés, segundo a revelação que eles tinham. E nós, quando queremos reconstruir a nossa vida espiritual, temos que começar exatamente pelo altar. E eles reconstruíram o altar e recomeçaram os sacrifícios de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a aliança que tinham com Deus. E é isso que nós precisamos, reconstruir o nosso altar, a nossa adoração a Deus, a nossa postura em relação a Deus. Hoje já não é preciso sacrifícios de animais, porque Jesus cumpriu em si toda a lei e deu um novo mandamento. Mas aquilo que Deus quer de nós é que nós nos apresentemos em sacrifício vivo, santo e agradável no seu altar, na sua presença. Um sacrifício de louvor. Amém? Que possa ser, a nossa vida possa ser um sacrifício de louvor, um sacrifício de disponibilidade para Deus poder trabalhar na nossa vida. É a primeira coisa a ser reconstruída, é o altar. Depois eles lançaram os alicerces novamente do templo. E quando o fizeram, houve choro, e houve louvor, e houve adoração. E sempre que há arrependimento, normalmente o choro representa arrependimento. E de facto a restauração acontece quando há de facto arrependimento. Mas também quando vemos Deus trabalhar na nossa vida, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres. É motivo de louvor, é motivo de alegria. Amém? Por isso é que a Bíblia diz para nós nos alegrarmos nas tribulações, porque através das tribulações Deus está a trabalhar na nossa vida. Faz parte do processo, faz parte da nossa preparação, faz parte do nosso equipamento. Os soldados, quando vão para a recruta, não é fácil fazer uma recruta, não é? Depende da recruta, não é? Mas algumas são muito difíceis. Mas porquê? Para prepará-los para alguma coisa que seja necessário, alguma guerra, alguma eventualidade, algum conflito que venha, que eles tenham que pôr em prática esses conhecimentos adquiridos. Eles precisam de estar preparados. E a preparação nem sempre é agradável, nem sempre é fácil. Amém? Às vezes até morrem alguns, não é? Na recruta, por algum abuso, por algum exagero dos oficiais. Mas o intuito de preparar as pessoas é treinar física e mentalmente para uma situação em que eles podem vir a encontrar em teatro de guerra e, portanto, para saberem responder. Então Deus, quando trabalha connosco, nem sempre é fácil e nem sempre é agradável, mas quando Deus trabalha connosco, então nós sabemos e podemos louvá-lo mesmo assim. Por isso nós nos alegramos nas lutas, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto que acabámos de ler, que Paulo escreveu lá aos irmãos de Roma que estavam debaixo de perseguição, é esse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos vai separar? Ninguém nos pode separar. E Paulo dizia: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Vocês estão cá hoje? Então manifestem-se. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Afinal estão aprovados. Porque essa coisa de pintar um evangelho cor-de-rosa só para os nossos prazeres, para Deus satisfazer todas as nossas necessidades e ir além das necessidades, ainda mais aquilo que é supérfluo e os nossos prazeres e aquilo que às vezes nos faz mais mal do que bem. Isso é um evangelho para meninas. Desculpe lá a expressão. Não, o evangelho não é isso. O cristianismo não é isso. O reino de Deus não é isso. Deus supra as nossas necessidades, é verdade. Mas com Ele somos mais do que vencedores. E quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Amém? Então,
Depois vieram a oposição. Os samaritanos tentaram bloquear, tentaram boicotar a construção do templo. Eles não queriam, eles tinham inveja. Sabe porquê? Porque o templo tinha sido dividido depois da morte de Salomão. Israel tinha sido dividido depois da morte de Salomão em dois reinos, um a sul, outro a norte. O reino do sul era o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, onde estava o templo de Salomão, e um reino a norte com as outras 10 tribos em Samaria, onde não havia templo. Então os samaritanos tinham inveja dos judeus, cá os da Judeia, que tinham ali o templo à mão, mesmo em Jerusalém, e podiam ir ao templo sempre que quisessem, e eles não podiam. Então eles desenvolveram uma outra forma de religião alternativa, porque não podiam ir ao templo, mas tinham inveja. Eles não queriam que os judeus tivessem a reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém, porque eles em Samaria não tinham templo, não é? Portanto, eles não queriam. Eles também tinham sido invadidos pelos assírios e levados para o exílio, assim como os do sul. Os Jerusalém tinham sido invadidos pelo Nabucodonosor, pela Babilónia, e tinham sido levados para o exílio. E agora tinham voltado. E agora estavam a reconstruir a casa do Senhor. E isto eles não podiam aceitar. Sempre que nós quisermos restaurar, ouça isto, sempre que você queira restaurar a sua vida espiritual, sempre que você queira restaurar a sua vida com Deus, algum aspecto da sua vida com Deus, você vai ter oposição. Ok? Vai ter oposição. E esta oposição é do povo de Israel, não era de estrangeiros. Era do povo. Dali não é? E às vezes a oposição maior é da nossa família. Não é? Às vezes é a nossa família que nos faz mais oposição em certas situações. Mas eles tentaram desencorajar a reconstrução do templo, mas quero-vos dizer que o maior inimigo para reconstruir Deus em nós não são os outros, nem sequer da família, somos nós mesmos. É o nosso eu, é o nosso ego, é a nossa carne. Esse é o maior inimigo que nós temos que vencer. Depois vimos também na semana passada que os vasos da casa do Senhor foram restituídos. Ciro sabia que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, nós lemos aqui a semana passada, domingo passado, tinha trazido vasos de ouro, de prata, utensílios da casa do templo de Jerusalém, quando ele destruiu, os babilónios destruíram o templo de Jerusalém, e foram levados para a Babilónia e foram colocados num templo qualquer, de um deus qualquer dos babilónios. E Ciro disse, vão lá buscar esse material todo, pertence a este povo, pertence ao templo que foi destruído, porque eles vão voltar para a sua terra, vão reconstruir o templo do seu Deus em Jerusalém, e eles vão precisar desses utensílios, desses vasos de ouro, de prata, todas essas coisas. Ou seja, a restauração era completa. Irmãos, quando há restauração, há restituição. Há uma moda agora que é pedir a Deus, restitui-me, restitui-me. Exigir a Deus, ainda por cima, que restitua não sei o quê. Você não tem que pedir restituição de coisa nenhuma. Você só tem que se reconstruir para Deus. Você só tem que construir o seu altar. Você não precisa de exigir. Os judeus não chegaram ao pé de Ciro e disseram assim, está bem, a gente só vai numa condição. Na condição de tu mandares tirar todos os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor roubou do templo de Salomão em Jerusalém e nós levarmos isso tudo. Não, não foi preciso. Foi o próprio Ciro que tomou essa decisão. É Deus que toma a decisão. É Deus que restitui. Ele tem o momento dele. Não precisamos pedir a Deus para nos restituir. Nós precisamos de fazer a nossa parte apenas. E Deus fará a sua. E sempre que há restauração, há restituição. Amém? A vontade de Deus era a restauração do templo. Assim diz claramente, o vosso Deus disse-me, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e Ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que é em Judá. Foi Deus que falou com Ciro. Não foi nenhuma manobra política, não foi nenhum partido político que pressionou o imperador Ciro, não foi nenhum ato diplomático, não foi nenhuma ameaça, não foi nenhuma súplica, não foi nada disso. Foi Deus que falou com Ciro. Amém? E ele disse então, vão lá reconstruir e os utensílios vão todos para voltar para a casa do Senhor em Jerusalém. Amém?
Esta era a vontade de Deus, a reconstrução do templo. Mais tarde, houve quem também tivesse ido fazer queixa ao rei agora da Pérsia, que já não era Ciro, era outro, dizendo: olha, vê lá bem nos livros antigos, nos registros, porque este povo deu muitos problemas antigamente. Eles agora estão a reconstruir o templo, e vão reconstruir a cidade de Jerusalém, as muralhas da cidade, e vão reconstruir as suas casas, e vão dar problema. Esta gente não presta. Esta gente vai dar problemas. Vocês estão a dar-lhes a guita, e eles depois vão sujar água, vão fazer mal outra vez, porque eles já fizeram mal no passado. Bislão e companheiros queixaram-se ao rei Artaxerxes: nós temos que lidar sempre com a murmuração, com a calúnia, com a intriga. O que vale é que este homem era sério, mandou de facto parar a obra, mandou analisar se de facto, porque eles disseram: olha, que eles não têm autorização para construir isto, e eles é que inventaram, eles são aldrabões, e o Ciro não mandou nada construir o templo. E ele foi lá saber e viu que afinal eles tinham razão, havia o decreto de Ciro a dizer para eles voltarem, para eles reconstruírem o templo e tudo isso. E então a obra seguiu. Então tinham-se passado 16 anos em que a reconstrução do templo foi interrompida, e eles aproveitaram para reconstruir as suas casas, as casas deles, onde viviam antes do exílio, da sua família, até que Ageu e Zacarias os encorajam e exortam a retomar a tarefa. E hoje gostava de concluir com outros 3 aspectos, muito rapidamente. O governador foi desafiado, o governador Tatenai, que estava do outro lado do rio, foi desafiado a investigar a legalidade daquela construção. De facto, ele foi confirmar e viu que estava tudo de acordo com as ordens do Império Persa. E portanto estava tudo bem. Mais uma vez os inimigos, os adversários, tentaram bloquear a construção, e ele viu que estava tudo bem, e portanto não houve problema nenhum, permitiu que se continuasse. E continuaram a construíram o templo, construíram as suas casas, e depois construíram também a muralha da cidade de Jerusalém. As muralhas tinham sido destruídas. E houve um momento em que, quando o templo estava concluído, ele foi dedicado a Deus. Ele foi consagrado ao Senhor. Nós temos o relato bíblico nos livros históricos do Antigo Testamento de quando o templo de Salomão, tal que tinha sido destruído por Nabucodonosor, tinha sido dedicado ao Senhor. Foi uma coisa assim fantástica. Este templo não tinha o fausto do templo de Salomão. Não tinha o esplendor do templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido construído com madeiras perfumadas do Líbano, com ouro de Ofir, com o melhor que havia naquela região e até em regiões distantes. Salomão era um rei que era famoso em todo o mundo antigo, em todo o mundo conhecido de então. Nós sabemos da rainha de Sabá, que veio de longe. E quando depois de tomar contacto com Salomão, de conversar com ele e de ver em Jerusalém o que é que se passava, ela disse: não me contaram uma pequena parte daquilo que eu vi aqui. Salomão era conhecidíssimo pela sua imensa sabedoria, mas Deus abençoou também com imensa riqueza. Então o templo foi um templo faustoso. Este não. Este era um templo mais simples, não era tão faustoso. Talvez numa imagem ou num pronúncio de que haveria de chegar o tempo, como Jesus disse à mulher de Samaria, quando ela perguntou: os nossos pais dizem que é aqui que se deve adorar, aqui no monte de Gerizim, aqui em Samaria, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém, afinal onde é que se deve adorar? E Jesus disse que virá o tempo em que nem aqui nem em Jerusalém, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos nesse tempo em que Deus, não há locais para adorar a Deus específicos, não há locais especiais para adorar a Deus, porque o templo de Deus já não são as pedras, já não são as madeiras, já não são os metais preciosos,
não são nada disso. Não são as pedras preciosas, não é nada disso. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo, somos nós, a Igreja do Senhor Jesus. Esta semana, eu e a minha mulher tivemos a oportunidade de visitar um templo dito cristão, enfim. E realmente, aquilo é uma coisa impressionante. Houve uma confusão, enfim, um desencontro de sentimentos em nós. E uma das coisas que nos chamou muito a atenção foi a riqueza dos materiais, a perfeição da obra, um certo Fausto, digamos assim. Mas aquilo que impressiona é que aquilo não é um templo para o povo. Aquilo é um templo para uma elite. As pessoas dessa dita igreja, elas não podem ir ao templo. Só podem ir alguns, os mais perfeitinhos, e aqui temos a religião a trabalhar, a religiosidade a trabalhar, e só podem ir fazer determinados atos. O templo não é um lugar de adoração. Entende? Aquele templo não é um lugar de adoração. É um lugar para executar 2 ou 3 atos diferentes que as pessoas vão lá executar. Mas não é um lugar para que o povo de Deus se junte. Não tem nada a ver com o templo. É uma coisa absolutamente ao lado. E aquilo que me estava a martelar durante toda aquela visita guiada foi que isto não faz rigorosamente nenhum sentido. Olha que nós, para ir visitar, há uma fase agora em que se pode ir visitar, visitas guiadas, mas depois, a partir do momento em que o templo é inaugurado, já ninguém pode entrar, a não ser os tais perfeitinhos, a tal elite lá dentro da religião deles. E nós tivemos que pôr uns coisas de proteção nos sapatos para não sujar o chão e as alcatifas e aquela coisa, não é? Mas o templo já não é isso. O templo é um lugar onde nós podíamos estar, estamos aqui reunidos, mas podíamos estar ali no fórum Isatório ou noutra coisa qualquer, porque a igreja não é isto nem é o fórum, somos nós. És tu e eu. Nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? É isso. O Novo Testamento, a Nova Aliança, não fala num local específico. Porquê que os judeus sofriam tanto quando estavam no exílio? Porque estavam afastados do templo, não podiam cultuar ao seu Deus, não podiam cumprir os sacrifícios, porque tinha que ser feito um altar dos holocaustos e pelos sacerdotes e os levitas, etc. E portanto eles não tinham isso, isso tinha sido destruído. O mais que eles tinham era uma espécie de umas capelas chamadas sinagogas, onde podiam ler a lei e fazer as suas orações e ensinar os meninos a ler nos livros da lei. Não tinham, como não tinham um centro de adoração, tinha sido destruído. Então eles estão com um cão sem dono. Mas Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, diz a Bíblia. Aleluia. A terra é o estrado dos seus pés. Os céus são a sua habitação. E nós somos o templo do Espírito Santo. Nossa igreja. Amém? A verdade é que eles consagraram o templo ao Senhor. Eles consagraram o templo ao Senhor. Está a ver? Aquele templo feito para Deus tinha que ser consagrado quando fosse concluído. E foi consagrado quando tinha sido o templo de Salomão, que depois tinha sido destruído. Agora o segundo templo foi consagrado ao Senhor. E significa que quando nós nos construímos para Deus, nos reconstruímos, precisamos de nos consagrar a Deus. Cada vez que nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos a consagrar-nos a Deus. Não só nesse momento, mas é um momento marcante. Porque ao tomar aqueles símbolos, nós estamos a tomar o pão e o cálice que representam o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, por cujas pisaduras nós somos sarados, sangue que nos purifica todo o pecado, nos limpa toda a impureza. E portanto nós estamos a dizer na prática: Senhor, ao tomar estes símbolos, eu estou-me a associar contigo, a renovar a minha aliança contigo. Amém? É verdade que nós já tínhamos uma aliança com Deus, mas estamos a renová-la. Oh pastor, mas porquê que é isso? Eu vou-te explicar. Às vezes os casais, por exemplo, quando fazem 25 anos de casados, ou não sei quantos, às vezes é uma renovação de votos, não é? Aqueles votos tinham sido feitos, é simbólico. Eles têm uma aliança, evidentemente. Se não fizessem isso,
o gato não ia às filhoses, não é por causa disso. Mas eles fazem, e portanto é uma atenção, é um simbolismo, digamos assim. A verdade é que nós precisamos de consagrar o nosso templo, a nossa vida a Deus. E finalmente aconteceu uma outra coisa muito interessante. Depois disso, se vocês lerem lá no capítulo 6, não vou ler agora, mas se lerem no capítulo 6, já estávamos no tempo do rei Dario, portanto, porque os reis sucedem-se, os imperadores sucedem-se, mas ele tinha confirmado a ordem de edificar o templo, e depois o templo foi consagrado, e a verdade é que eles celebraram a festa, porventura, talvez a mais importante, ou uma das mais importantes do antigo Israel, a festa da Peshá, que é a festa da Páscoa, que representava a libertação do Egito, a libertação da escravidão no Egito. O antigo Israel tinha 7 grandes festas. Uma delas era esta, a festa da Páscoa. Foi na festa da Páscoa que Jesus tomou aquela última ceia, que Jesus lavou os pés aos discípulos e que Jesus foi crucificado. Foi durante a festa da Páscoa judaica. E então eles celebraram, depois do templo reconstruído e consagrado ao Senhor, então fizeram as celebrações da festa da Páscoa no templo. Ao fim de muitos anos do templo de Salomão ter sido destruído, quando nenhum daqueles ainda estava vivo, mas era na sua memória que tinha sido passada por via oral dos seus antepassados, tinha passado o que é que se passava no templo, aqueles que tinham lá estado, quando antes de morrerem passaram aos seus filhos, aos seus netos, e eles tinham presente aquilo que aconteceu, e agora iam ver acontecer diante deles, e pela primeira vez iam celebrar uma grande festa na casa do Senhor. De facto, depois de nós nos reconstruirmos e consagrarmos a nossa vida a Deus, estamos num caminho de consagração a Deus, o tempo que vem aí a seguir é o tempo de festa. Por isso é que nós cantamos. Às vezes perguntam, mas porquê é que o povo de Deus canta tanto? Porquê é que cantam tanto e cânticos de alegria? Cantamos cânticos de alegria por causa da fé que temos. Porque a nossa vida com Deus é uma festa. É verdade que há dificuldades, é verdade que há lutas, mas sabemos que com Ele somos mais do que vencedores. Sabemos que não estamos sozinhos na luta, Ele está ao nosso lado, Ele luta connosco e já nos assegurou a vitória. E por isso nós cantamos. Este povo pôde realizar essa festa que não é uma festa qualquer, não é uma festa para comer e beber, era uma festa de recordação, de memorial da libertação dos seus antepassados do Egito, e da mesma maneira como os seus antepassados tinham sido libertados da escravidão, da dura escravidão do Egito, eles tinham sido libertados agora da escravidão da Pérsia, onde estavam no exílio, onde estavam longe da sua terra, longe de Deus, e agora tinham o tempo de Deus novamente, podiam executar o seu culto a Deus, já tinham um centro de adoração, podiam se alegrar porque a casa do Senhor tinha sido restaurada. E quando uma vida é restaurada, quando nós restauramos a nossa vida espiritualmente falando, nós podemos aceder a esta festa, nós podemos viver em alegria. Se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, de uma ponta à outra, vão perceber que apesar das lutas, das dificuldades, Paulo, por exemplo, teve que fugir várias vezes para não ser morto, e outras situações, apesar disso, há um traço comum. E há um versículo que, para mim, interpreta todo aquele clima do livro de Atos dos Apóstolos. Diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então podemos festejar, podemos alegrar-nos na sua presença, sabendo que não estamos sós, sabendo que Ele nos sustenta, sabendo que Ele provê as nossas necessidades, sabendo que Ele luta connosco as nossas lutas. Apenas estejamos consagrados a Ele, a nossa vida esteja consagrada ao Senhor. Portanto, no processo de reconstrução, em que tomamos o templo, este segundo templo de Jerusalém, como modelo, como exemplo para a nossa vida espiritual, eu concluiria dizendo que
quando Deus está no controle, nem a murmuração, nem a calúnia, nem a intriga, como eles suportaram, nem poder algum deste mundo pode fazer parar a nossa construção. Ela deve ser feita em boa ordem, como eles fizeram. Quando houve dúvidas, eles não estão... Está bem, vão lá ver. Se não está escrito, se não foi o próprio Ciro que escreveu, com o seu punho, que nós éramos chamados para fazer isto. Que não só nos autorizou, mas nos estimulou a vir. Isso está escrito. Está bem. Tudo em boa ordem. E finalmente o nosso tempo deve ser consagrado ao Senhor a cada dia. Amém. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Os mais antigos na fé, ou estão mais presentes, ou já mais tempo na igreja, sabem, conhecem a minha mensagem e o meu ensino, sabem disso, mas talvez outros mais novos não saibam. A consagração ao Senhor não é a pessoa andar assim com as mãos postas, numa postura de santo palpamochoso. E eu, quando vejo isso, eu fico preocupado. Não é nada disso. Nós somos chamados para ser autênticos. A psicologia mostra, a ciência mostra que uma das grandes perturbações emocionais das pessoas acontece quando as pessoas não são autênticas. Quando as pessoas sentem uma coisa e fazem outra, fingem outra. E quando isso acontece de uma forma muito recorrente, a pessoa começa a entrar em dissonância interna e começa a ter problemas emocionais. Nós devemos ser autênticos. O ser autêntico não significa que nós podemos fazer toda a bagunça. É claro que se nós fizermos a asneira, temos que pedir perdão a Deus e a quem ofendemos e pôr a nossa vida em ordem. Mas nunca entrar em hipocrisia religiosa. Nunca entrar em fingimento, em fingir que somos muito santinhos e que somos muito certinhos. Não, porque Deus não é isso que quer de ti. Deus quer um coração limpo, Deus quer mãos limpas, Deus quer uma mente limpa. Amém? Amém. Deus não quer fingimento. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em fingimento. Em verdade. Deus espera que nós sejamos autênticos para com Ele. Não é? Cristo em verdade. Sejamos autênticos para com Ele. Quando eu digo glória a Deus, que o meu coração, seja o meu coração que está a dizer isso. Porque eu não estou a dizer isso só para quem está à minha volta a ouvir. Sermos autênticos para com Deus. E se Deus requer de nós que sejamos autênticos para com Ele, é porque Ele requer que sejamos autênticos uns para com os outros. Somos o que somos pela graça de Deus. Todos temos falhas. Todos temos as nossas limitações. Todos temos os nossos talentos. Todos temos os nossos dons. Não há duas pessoas iguais. Nem sequer os gêmeos. Não há. As pessoas são todas diferentes. E esta coisa da igreja, da Assembleia dos Santos, esta coisa da eclésia, da igreja, de estarmos juntos, que é um propósito do coração de Deus, é um bocadinho como ao casamento, sabe? Sabe que no casamento acontece muito uma coisa. O homem e a mulher encontram-se porque alguma coisa os atrai de um para o outro. E normalmente uma pessoa que é mais introvertida, mais fechada, mais calada, vai encontrar um parceiro ou uma parceira que seja mais extrovertida, mais faladora, mais divertida, porque sente que lhe faz falta aquela parte. E a pessoa que é mais extrovertida, muitas vezes sente-se atraída por uma pessoa que é mais contida, mais fechada, porque também sente falta daquele equilíbrio. Isto faz o equilíbrio. Mas isto provoca tensões na relação depois. Porque eles depois vão ter que se conjugar, de aprender a viver um com o outro, não querer mudar o outro à sua imagem, não querer reconstruir o outro à sua imagem, porque senão dá problema. E na igreja, nas comunidades cristãs, nós somos todos diferentes. Todos diferentes. Uns são mais velhos, outros são mais novos, uns são mais bonitos, outros são mais feios, uns são têm mais cabelo, outros menos, uns são mais assim, outros são mais assado, e por aí fora.
E isto faz a riqueza da igreja. Amém? É também uma fonte de tensões, é verdade, pode ser, mas faz a riqueza da igreja. Só que aqui há uma coisa diferente, é que nós estamos aqui para adorar o mesmo Deus, todos nós o mesmo Deus, e temos o Espírito Santo em nós, que nos conduz, que nos guia em toda a verdade. E isto é uma preparação, a igreja é uma preparação para a eternidade, porque a Bíblia diz que na eternidade serão pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Amém. Preparem-se para encontrar lá africanos, árabes, esquimós, brasileiros, chineses, toda a gente de todo lado. Porque o fator de união é Deus em toda a sua plenitude, a quem nós vamos adorar por toda a eternidade na sua presença. Então a igreja é uma preparação para isso. Nós estamos aqui a preparar. Por isso é que a igreja é tão diferente, as pessoas são tão diferentes, mas ainda assim podem estar juntas, porque aquilo que nos une, o cimento que nos une, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o facto de adorarmos o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro. Então que nós possamos reconstruir o nosso templo a cada momento. Que estas imagens, estas comparações com a reconstrução do templo de Jerusalém possam ser interpretadas e recebidas dentro da nossa mente e do nosso coração como sendo uma necessidade que nós temos de nos reconstruir para Deus espiritualmente a cada momento e finalmente consagrarmos esse templo ao Senhor. E lembre-se de uma coisa: os poderes deste mundo, nenhum deles é para sempre. Nenhum deles é para sempre. Os poderes passam, os homens passam, as ideologias passam, os regimes políticos passam, mas há uma coisa que permanece para sempre: é Deus e a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a sua boca e louva a Deus agora em voz alta. Agradeça a Deus por esta oportunidade de ouvir a sua palavra. Agradeça a Deus porque Ele está na expectativa da sua reconstrução a cada dia, da nossa reconstrução espiritual. Bendito seja o Senhor. Pai, nós te louvamos e exaltamos esta manhã, Senhor, porque nos tens chamado, Senhor, a sermos reconstruídos para Ti, Senhor, a cada momento, a cada dia, Senhor. Ó Deus, te agradecemos porque nós somos o templo do Espírito Santo, porque Tu habitas em nós, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós, Senhor. Bendito seja o Teu nome e porque esse Espírito nos conduz em toda a verdade, Senhor. Nós te agradecemos pela revelação que temos recebido da Tua palavra, de quem Tu és, Senhor. Te agradecemos porque Tu queres o melhor para nós, bendito seja o Teu nome. Te agradecemos porque Tu lutas do nosso lado, porque Tu estás connosco, porque Tu sustentas com as Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, verdadeiramente porque Tu supres as nossas necessidades em Cristo Jesus, Senhor. E pela fé nós podemos afirmar que em Ti somos mais do que vencedores em todas as nossas lutas. Bendito seja o Teu nome. Ajuda-nos a manter os nossos passos nas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. E todo o povo diz...